O Artilharia de hoje vai falar sobre um assunto polêmico. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou que desde julho do ano passado as cesarianas sejam exceção e não regra. De acordo com essa norma, as operadoras de plano de saúde vão ter que justificar, através de laudo médico, qualquer tipo de cirurgia. Nós estamos trazendo aqui no programa duas especialistas. O Artilharia está trazendo duas especialistas, a doutora Maíra de Menezes Franco, que daqui a pouco vai falar com vocês, e também a doutora Paula Roberta Naldi. Vamos falar sobre parto normal e cesariana. O que você prefere? Esse é o principal assunto que vai ferver hoje aqui no Artilharia. Comigo está aqui o nosso companheiro Luiz Rodrigo. Vamos fazer o programa e agora eu peço a apresentação. Boa tarde, sejam bem-vindas aqui na TV RP, no Artilharia. Maíra, fale um pouquinho do seu currículo. Quem é a Maíra de Menezes Franco? Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde da mulher, né? Trabalho, também tenho a formação de doula e, além disso, eu sou doutoranda pela Faculdade aqui de Medicina de Ribeirão Preto. Trabalho especificamente com a musculatura do períneo. E eu faço muito acompanhamento das gestantes durante o pré-natal, o parto e o pós-parto também. Paula, conta um pouquinho do seu currículo. Olá, muito obrigada primeiramente pelo convite. Eu sou Paula Naldi, sou psicóloga, doula e coaching. Trabalho especificamente com as mulheres na preparação do parto, né, acompanhando durante o trabalho de parto e pós-parto também. E o trabalho de coaching principalmente focado para as mulheres no período que elas estão entre a maternidade e o retorno da vida profissional, que acontece aí, aparecem muitas novas questões, escolhas e priorizações. O que é bacana a gente consignar aqui que a Maíra está grávida, né? Está de quantos meses? Eu estou de 5 meses. 5 meses. 5 meses. É cesárea ou parto normal? Vai ser parto normal, né? Eu já tive a minha primeira filha, foi parto normal e esse tudo indica por enquanto que vai ser parto normal. Em casa? Vamos ver. Provavelmente. Você disse que está com uma dificuldade, você tinha a possibilidade de fazer o parto normal em casa, mas estava com algumas dificuldades aí. O que você fala a respeito da tentativa, ou da experiência, né? Ousar fazer o parto em casa? Então, o parto em casa, assim, ainda aqui é muito polêmico, né? Tem alguns países que isso já é mais comum. Aqui o problema daqui do Brasil é que às vezes não está interligado a assistência que a gente está tendo em casa, que geralmente são as enfermeiras obstetras, com o médico. Então, essa ligação, se ter esse contato das enfermeiras obstétricas com os médicos no hospital, isso acho que traria muito menos risco, né, do parto em casa. Mas isso assim, aqui ainda está mudando, tem alguns médicos que aceitam ficar, que a gente fala de backup, né? Se caso precisar sair de casa para ir para o hospital. Mas é uma coisa ainda assim que está crescendo, já melhorou muito, mas não é o ideal como a gente vê nos países como a Holanda, né? Que já acontece muitos partos, a maioria dos partos acontece em casa mesmo. Uma coisa que acontece, Paula, há muito tempo atrás o parto normal, claro, era feito de forma natural, sem nenhum problema. Depois a cesárea ganhou o seu aspecto e não sei exatamente, talvez eu saiba, se for por interesse econômico, seja o que for, com o advento dos planos de saúde, a cesariana acabou ocupando o seu espaço. Tem uma pequena história que já foi até mostrada nas redes sociais, né? Onde uma pessoa corta o casulo de uma borboleta e ela, a partir de então, ela não consegue abrir suas asas e desenvolver-se, né? E nem voar. A cesariana seria o equivalente, na sua opinião, com relação ao ser humano? É uma analogia interessante, né? Acho que um dos pontos principais é a gente não olhar para a cesárea como uma vilã. Porque, na verdade, a cesárea, ela é muito bem-vinda e ela é muito bem desenvolvida, assim, né? Um meio
de salvar vidas. Natural. Natural não, mas um meio de salvar vidas, né? Se bem utilizada, é esta a questão. O que a gente viu é que no decorrer, né, a gente vai olhar aí um pouquinho de contextualização do parto e da medicalização, né? Isso foi tomado de protagonismo da mulher e a gente perdeu, né? Eu penso que é isso, né, Maíra? Não é só assim, é porque a cesárea, que era para salvar vidas, agora ela faz feita a todo momento. A cesárea que virou o parto normal, né? Hoje em dia. E até, desculpa cortar, assim, é até interessante a gente ter essa identificação, né? Parto normal e parto cesárea. Na verdade, parto é o parto, né? É o parto via vaginal. A natureza acertou. É a cesárea. Mais uma vez. O nosso corpo, ele é perfeito, ele é um mecanismo perfeito. Então, se a gente for olhar, o parto normal, ele não tem todas as etapas dele à toa, né? Tem toda uma questão fisiológica de liberação de hormônios, de preparação do corpo da mulher, psicológico, né? Emocional, do bebê também, né? Porque o bebê, ele é parte ativa durante todo o trabalho de parto e o parto dele, né? Então ele é protagonista ali também junto com a mulher. Então, todas as etapas do parto, se você for olhar, ela tem um porquê. Né? Inclusive a dor do parto, ela tem um porquê, ela é importante, de você olhar, né? E é uma coisa que as mulheres têm muito medo, é da dor do parto, mas o que hoje em dia se relaciona é a dor como se fosse um sofrimento, e a dor do parto não é um sofrimento. Sim, a mulher tem dor, mas não é um sofrimento para a mulher. Claro que hoje ainda tem... De tortura, né? Uma dor não é de tortura, então assim... E é isso que eu acho que as mulheres hoje em dia têm muito medo do parto normal. Uma das coisas, a principal coisa é a dor. Só que assim, tem hoje em dia métodos farmacológicos e não farmacológicos também para alívio dessa dor. Então, tem gente que fala, você vai ficar lá igual bicho, sofrendo, com dor, gritando. Tem algumas que sim, que vai preferir a não analgesia, mas hoje em dia tem os métodos para ter analgesia, né? Então não é essa coisa que todo mundo coloca medo na mulher, né? Inclusive uma orientação que o Conselho Federal de Medicina faz é exatamente sobre isso, né? Para as mulheres procurarem esclarecimentos com os médicos para tirar aquela aura, porque a mulher sempre vai procurar com as amigas, com as colegas ao seu redor, qual foi a experiência de ter um parto normal ou qual a experiência de ter uma cesárea. E muitas vezes cria-se um mito na cabeça da mulher. O ruim é assim, história de parto normal, mal sucedido, todo mundo tem. ainda mais das avós, sobe em cima, faz isso, faz aquilo. Mas o problema é que eu vejo igual a informação com os médicos. Hoje em dia, os convênios obrigam até os médicos a atenderem um número X de pessoas. Então, eles têm 10 minutos ou até menos para ficar com as pacientes. Teria que ser buscar informação com o médico, só que o médico às vezes não consegue passar a informação. E o que a gente vê hoje em dia também, que ainda tem toda essa discussão do que o que o governo está querendo fazer, né, para diminuir a cesárea, os médicos, hoje em dia, a mulher não tem muita opção de escolha. Os médicos não informam e, muitas vezes, informam errado, né? Porque para ele é muito mais fácil ele marcar uma cesárea, agendar uma cesárea, ficar ali meia hora, fez a cesárea e pronto, o parto normal demora. Ele demora de 6, 12, às vezes 24 horas, dependendo, né? Então, ele teria que cancelar a agenda dele. Ficar à disposição só daquela mulher. Então, assim, até quando teve dos médicos cobrarem, né? Para poder te acompanhar no parto. Na verdade, eu não acho isso errado. Porque se ele for te acompanhar para o parto normal... É válido, porque ele vai perder realmente toda a agenda e o convênio repassa muito pouco para o médico também, né? Nesse aspecto, existe já uma estrutura de pré-natal orientativo e também de exercícios para a mulher que queira fazer o parto normal, para que ela chegue no momento do parto já preparada para esse parto? Existe estrutura em termos de SUS, por exemplo? De SUS existe.
Existe. Aqui a gente Em alguns tem, locais, sim. Aqui em Ribeirão já está bem... Já, a gente tem um trabalho bem bacana na Mater, em Ribeirão Preto. Eu acho que na ERP também Buscando, tá na ERP tendo. também agora está, tanto pelo SUS, né, e eles estão num processo aí de expansão. E existe outros locais, né, que pode ter esse fator de preparação. O próprio papel da doula nesse processo é esse papel informativo de apoio físico e emocional para essa mulher, para a família, para os casais, né, de apoiar nesse de levar informações. E o mais importante, né, é trabalhar com uma medicina e fatores baseada em evidência. Que hoje a nossa assistência médica, do jeito que está, eles não tem uma formação muito trabalhada em evidência, e isso é um dos fatores principais, né? Fica no que sempre foi feito e por que foi feito, né? A gente vê assim, duas ramificações da área médica, né, dos que apoiam, por exemplo, o diretor técnico da maternidade Sinhá Junqueira, Dr. Jorge Ricardo Kunzli, ele é a favor, diz que até é banalizada hoje a cesárea, mas existem também outros obstetras que são a favor da cesárea marcada. Isso envolve mais o quê? A questão financeira ou a questão técnica? Mas não vamos deixar para falar isso aí no próximo bloco. Então tá bom. De volta daqui a pouquinho. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, estamos de volta com o programa Artilharia. Acompanhando o bloco anterior, o tema de abordagem hoje é cesárea ou parto normal. Nos entrevistados estão Paula Roberta Garcia Naldi, psicóloga, doula e coach, e Maíra de Menezes Franco, fisioterapeuta e especialista da saúde da mulher. Acompanhando as perguntas, tenho aqui do meu lado o João Paulo, do RP Notícias. E no bloco anterior, nós estávamos falando num tema importante, a questão, a aversão, o risco da cesárea. E eu começo com uma observação, uma pesquisa. O American Journal of Obstetrics and Gynecology fez uma pesquisa com aproximadamente 1,5 milhão de mulheres e chegou à conclusão que as mulheres que passam por cesárea têm 10 vezes mais chances de vir a óbito em virtude da cirurgia. Isso é um dado alarmante e eu volto a pergunta a vocês. Doula, o que é a doula nesse processo? A doula é uma profissional, não necessariamente técnica, que vai apoiar essa mulher, né, a família, o casal, exatamente um apoio físico e emocional, tá? Antes do parto, trazendo informações, evidências, porque sem informações não tem como a gente fazer escolhas, né? E durante o parto, ali, nesse apoio físico, emocional, com técnicas não farmacológicas para alívio dessa dor, né? Fazendo uma ponte ali entre a mulher, a equipe médica, para estar explicando o que está acontecendo, os momentos, enfim, fazendo parte ali, unindo junto com a assistência, né? Com os médicos, enfermeiras obstétricas, para estar somando e permitindo um parto, né, um trabalho de parto para a mulher
digno, humanizado receber essa vinda. Nesse momento, qual que dá mais tensão? Qual que é você identifica aí como o ponto-chave que identifica todas as mulheres psicologicamente nesse momento do parto? O que é que te chama a atenção? Bom, dentro de uma fase do trabalho de parto, né, já mais ou menos no final desse trabalho de parto, eu acho que é a fase que é de desistência, né? Que a mulher já está ali numa estafa, vamos dizer assim, não só física, mas também emocional de todo o processo, e que a vontade que tem é de jogar a toalha mesmo, né? É quando você ouve pelo amor de Deus, tira esse nenê, né? Não vou conseguir, não vai dar certo, tem alguma coisa errada, eu vou morrer. São pensamentos que faz parte desse processo emocional, psicológico aí, desse trabalho, né? E a doula, ela vem exatamente para tá acolhendo acalentar isso, né? Tá ali apoiando esse casal também, para que vai passar e já tá no final e vai estar tudo bem, né? Faz parte. Eu acho que, né, ao meu ver, não sei, Maíra como mãe, doula. Eu acho que o papel da doula nessa hora é muito importante, porque realmente a gente fica horas assim, trabalho de parto, chega a ficar cansada, realmente às vezes dá vontade de desistir, né? Fala, nossa, vem logo, ai, já deu. Mas eu acho que essa hora que aí vem e fala assim, não, você que a doula tá ali do seu lado, sabe? Eu falo, você consegue, você vai, seu filho tá vindo, vamos lá. Maíra, você como fisioterapeuta tem uma série de exercícios que podem ser aplicados, físicos, que vão desenvolver, o exercício é para desenvolver mecanismos musculares, né? E que podem auxiliar no parto. E você tem uma especialidade também nesse assunto. Como é que isso pode ser colocado para que seja aberto aí às mulheres, né, que elas possam fazer esse tipo de exercício que vai favorecer, inclusive talvez diminuir esse fator na hora do parto? Isso, os exercícios, principalmente assim, o trabalho da fisioterapia todo no pré-parto é tanto para alívio, correção postural, para ela não ter tantas dores, né, porque a gestação traz toda a mudança no corpo da mulher, então isso pode às vezes trazer algumas dores. Mas além disso, que é o que o pessoal mais conhece, também tem a parte de trabalhar os músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que estão os principais músculos que estão envolvidos na hora do parto. Então essa musculatura, porque assim, como a gente tinha falado antes que o maior medo da mulher é a dor, o segundo maior medo é como é que vai ficar a região, né, do períneo. Como é que vai voltar a vida sexual? E então, tem vários mitos que reforçam a não escolha, né? Que reforça que o pessoal fica com medo, às vezes, de ter o parto normal por causa disso. Mas, na verdade, o que vai atrapalhar, no caso, a vida sexual, alguma coisa assim, é a força muscular. E só a gestação já traz esse enfraquecimento. Então, o trabalho faz também faz para prevenir, né, qualquer tipo de incômodo que ela vai ter, qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, faz para fortalecer essa região. E também os exercícios para essa musculatura, ele ajuda no trabalho de parto. Tem estudos que indicam que quem faz o exercício, o trabalho de parto, principalmente a fase expulsiva, ele pode ser mais rápido. Esse exercício que você fala é em que período que seria o ideal de se começar ou de se parar? E na quantas verdade, vezes por semana, quantas horas? O ideal, para a mulher, era ela começar assim que ela tem aquela aula de educação sexual, ela tinha que começar ali, né? Porque são exercícios que mesmo se a mulher não ficar grávida, toda a musculatura do corpo inteiro vai enfraquecer, e essa também. Então, isso pode levar a ter perda de urina, pode levar a ter uma disfunção sexual, a queda de órgãos. Então, se a mulher está pensando ou não ficar grávida, ela tem que exercitar essa musculatura. Na gestação, a gente foca também esses exercícios, é bom para ajudar na hora do parto, né? O ideal seria ela começar desde o início da gestação. Como ela não, ou a partir de 12 semanas, quando tem alguma restrição médica. Mas o ideal era a mulher fazer a vida inteira
esse exercício. E, ao contrário do que se pensa em relação, por exemplo, à vida sexual, a cesárea também pode trazer muitos problemas sexuais, porque você fazendo um corte na região, por exemplo, da baixo ventre, pode dar o que a gente fala que é a dor pélvica crônica. E isso traz uma piora na qualidade de vida da mulher, porque ela fica com uma dor na região da pelve, tipo, crônica, sabe? E muitas vezes pode ser decorrente de uma cesárea. Bom, existe uma ramificação bem clara, né? Bom, é óbvio, né? Dá para perceber, né? Os nossos telespectadores, né? Que ambas são partidárias daquilo feito pela natureza, que Deus criou assim, parece que ele teve razão. Mas vamos falar do aspecto jurídico da coisa, e aí nós temos aqui um advogado que... isso daí não cerceia o direito da mulher de opção? O que eu acho hoje em dia, na verdade, eu acho que a mulher, ela hoje em dia não tem opção de escolha, porque ela não tem informação suficiente, entendeu? As informações que passam para ela, que o parto é cheio de dor, que o pai é uma coisa animalesca, e não é passado real. Igual esse fato que ele comentou do American Journal, que a mulher tem 10 vezes mais chances de ter óbito na cesárea. Pouquíssimas mulheres sabem disso. Aliás, elas acham que vão morrer no parto normal e não na cesárea. Exato. E assim, aí a gente está vendo o aspecto da mulher, né? Do óbito da mulher. Mas aí também tem um risco pro bebê. Sim, né? Principalmente na cesárea eletiva. Na cesárea aumenta o risco do óbito do bebê também. Exatamente, que foi o que eu disse no primeiro bloco, né? Não é olhar a cesárea como uma vilã, mas sim olhar para a cesárea como de ter como recurso de usar para o que é, e não aleatoriamente ou em indicações de cesáreas absurdas, né, sem motivo nenhum, por vários aspectos, que pode ser sim, acho que não existe a gente colocar uma causa só, né, é econômico, dos convênios, formação, né, da assistência, né, o que eu acho que não existe uma causa só, eu acho que é uma discussão ampla que tem que ser feita e que são N causas, né, que calha nesse aspecto. Inclusive na questão dos hormônios da mulher, no momento do trabalho de parto, o corpo da mulher produz vários hormônios que são importantes para a mulher, mas para o bebê também, inclusive que vai refletir na vida inteira dele quanto ao amadurecimento do cérebro e proteção do cérebro ao longo da vida. Então são hormônios que só surgem no momento E no aspecto emocional também, né? Tem liberação de ocitocina, aquele banho de ocitocina. A ocitocina é a questão do vínculo, de ligação do vínculo da mãe e do bebê. Isso vai impactar na questão da amamentação, que aí, se a gente for abrir, tem N questões e também, né, uma campanha para se pensar sobre a questão da amamentação, influencia. Quem tem cesárea, então, quer dizer que tem, naturalmente vai ter problema na amamentação, que vai ter? Não. Mas a gente sabe que aumenta as dificuldades que já são naturais, né? Da questão da descida do leite, né? Na questão de amadurecimento desse bebê. Quando a gente está falando de uma cesárea eletiva, a gente está tirando esse bebê antes do tempo, que aí acho que vem na analogia do primeiro bloco. Porque às vezes, né? por exemplo, tem muitos bebês que têm problemas pulmonares por causa de uma cesárea eletiva, porque o pulmão ainda não está todo formado. Até mesmo herpes, né? Herpes vaginal é possível também passar por feto no momento. Então é delicado. O que é importante, eu acho que até a gente levar em consideração é o seguinte, será que essa dor que a mulher passa no momento, né, da dilatação, no momento, né, próximo ao parto ali, será que não é uma prévia divina já dizendo como é que vai ser a criação desse filho ao longo da vida? É para ter noção, essa é uma amostra do que vai ser. O pior está por vir, né? Mas eu acho que eu já ouvi relatos de mulheres falando, estou muito cansada, quando chega no final, realmente, a gente está cansada, está inchada, cansada, e acaba fazendo a cesárea, escolhendo até por falar, não, já estou cansada, já está formada e pronto. Eu falei, gente, é o que eu falo. É pior, depois você vai ficar muito mais cansada. Pelo menos agora você não tem um bebê para cuidar, você pode tentar descansar. Por mais que seja inchada, cansada e tudo mais. Eu acho que o foco principal dessa discussão que a ANS veio para a luz, eu acho que é a gente trabalhar a questão da informação.
né? Principalmente com a classe médica. Também precisa olhar para eles e olhar essas necessidades de ver como que passar essa informação. Nós vimos, vocês falaram que hoje o SUS já tem esse atendimento e a orientação, mas esse atendimento e a orientação ela tem que ser anterior, ou seja, desde menina, desde adolescente, saber que tem uma possibilidade real de ter um filho de forma saudável. Saudável, que eu estou dizendo em termos da natureza, a natureza assim nos que é fisiológico, fez, né? Exatamente. Então, essa orientação, quando essa menina chega, a mulher, ela não tem. Aí, apenas os 9 meses de pré-natal, acredito que seja pouco para convencê-la, né? Isso porque eu lembro até na minha aula de educação sexual, que mostrou sobre parto, o que se passava era vídeo de cesárea. O que foi passado para mim, por exemplo, foi vídeo de cesárea. Mas foi ao longo, assim, do tempo que eu fui buscando e vendo sobre parto normal e sempre apoiei o parto normal. Mas hoje em dia a gente vê que as mulheres, a maioria das mulheres, ela ainda tem muito medo e muito pouca informação. Você vai falar com elas, é ter dor? Não, tem mais risco, eu vou colocar meu bebê em risco, porque vai esperar, vai passar do tempo. E não é bem isso, né? Pra gente encerrar o programa, lamentavelmente, o tema é longo, ainda muito rico, muito bonito, passível aí de muitas indagações. Uma mensagem final aí que você pode passar para o pessoal que está nos assistindo, Mayra? Faça um parto normal. Você apoia essa ideia, curte? Eu acho que as mulheres devem procurar informação real. Se a opção dela até for cesárea ou parto normal, elas têm que ter a real informação do que é um, do que é outro, que é o risco de um, que é o risco de outro, né? Mas que vale a pena fazer um parto normal. Sem dúvida, a emoção de você ver seu filho nascer, a emoção de você já poder não ter todo o processo de anestesia, tudo, né? É muito mais gratificante do que você simplesmente ver ele sendo tirado de você. Então, acho que é isso. Eu agradeço a participação de vocês aqui no programa. Vocês já saem convidadas a participar e trazer novidades aí do parto. Quem sabe a gente tem algumas imagens aí especiais que possamos apresentar. Claro. João, foi gratificante, embora nós não estejamos preparados para fazer um parto, né? Divinamente. Eu agradeço. A natureza nesse aspecto foi sábia, né? Foi sábia nesse processo. Tá certo. Não, a gente só pode agradecer, né? Paula, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, nós ficamos por aqui. Acompanhe o site da emissora tvrp.com.br. O programa Artilharia está encerrando. Se você gostou da entrevista, mande um recadinho aqui pra gente, dê sugestão de pautas. Programa Artilharia. Até a próxima.